Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Uma live de última hora. Eu não sei o alcance disso, mas eu tô aqui. Também não tenho pretensão de alcançar sempre, por conta das atividades que já são corridas, né? Mas eu quero hoje compartilhar um propósito que será para o ano todo. E aí eu vou compartilhar o dia de hoje, né? Como eu falei pela manhã, vou transbordar o que eu tô recebendo hoje. Eu já compartilhei no meu feed, eu ganhei esse presente que é um devocional, um diário devocional, onde eu posso registrar as minhas leituras. E é tão interessante que vou tentar aqui aproveitar e compartilhar com os meus seguidores. Oh, Léo, que legal que você tá aqui. Se puder mandar aviãozinho aí, me ajuda, por favor. Eu nem sei lidar muito bem. E aí falar e fazer essas coisas vai ficar complicado. Mas o que eu quero compartilhar é assim, primeiro o meu propósito. Eu tinha colocado um propósito no coração de fazer a leitura da Bíblia de forma anual, né? Mais uma vez. Eu fiz isso em 2020. Ano passado eu não fiz algumas leituras isoladas, mas não fiz a leitura da Bíblia. E achei assim muito ruim, porque como eu não segui um propósito, eu acabei não conseguindo levar até o fim também todas as leituras que eu me propus. E eu já tinha colocado esse desejo no coração de fazer de forma organizada, né, formalizar, porque aí eu tenho mais facilidade de levar até o fim. E aí para Deus, assim, né, para fazer isso acontecer, Deus fez a minha prima me dar de presente esse planejamento devocional. E aí hoje, como sendo dia 1º, na verdade, assim, ontem nós fomos dormir bem tarde, na verdade hoje, né, quase 5 horas da manhã, e aí acordei quase meio-dia e recebemos uns amigos aqui em casa e passamos o dia todo com eles. Enfim, eu falei, eu não vou deixar para amanhã. Eu falei que eu começaria no primeiro dia do ano. E aí eu vim aqui para um espaço que temos na nossa casa, que é bem aconchegante, é um lugar de estudos. E aí eu tô aqui, né? Esperei todo mundo dormir. E aí eu tô aqui fazendo a leitura. E eu ainda não tinha decidido de que forma eu faria essa leitura. Mas aí eu peguei o meu devocional e comecei a pedir o direcionamento de Deus. E aí eu fui ler o meu histórico da Bíblia online. Eu tenho aquela e o verso. E aí eu já tinha separado algumas coisas ali para poder fazer leitura durante o ano. E aí eu me deparei com o planejamento da leitura devocional da Bíblia de forma cronológica. Então, eu vou ler a Bíblia da maneira que os acontecimentos vieram, né? E aí eu vou compartilhar com vocês o dia de hoje, assim, tremendo. Começamos por Gênesis, Gênesis capítulos 1, 2 e 3. E apesar de ser um livro que eu já tenha lido várias vezes, um texto que eu sempre me refiro, porque eu amo o Antigo Testamento, e aí eu sempre me refiro a ele, a criação, até por conta de ser realmente uma rotina, né, a gente analisar a criação, mas ainda assim tem coisas novas que saltam aos olhos quando a gente lê, e é o cumprimento mesmo da palavra, né? Quando Deus diz que a sua palavra se renova dia a dia, e aí realmente ela se renova. Eu quero só compartilhar
né, algumas partes do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 também. Não vou fazer uma pregação, tá? Rapidinho, só para compartilhar. E aí, como eu disse, eu gostaria muito de fazer isso todos os dias, mas não sei se eu terei condições de fazer. Então, eu quero destacar aqui, não vou fazer a leitura, né? Mas eu quero destacar aqui no versículo 5 do capítulo 1. Eu nunca tinha percebido, e eu tô fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Então, hoje me chamou a atenção que Deus pôs nome na luz, chamou a luz de dia, e Deus pôs nome na escuridão, chamou a escuridão de noite. Eu achei isso tão lindo. Deus, ele nomeia aquilo que ele faz, ele deixa a marca dele. Coisa linda, né? Deus já te chamou. Você tem a marca? Tremendo. E aí depois no versículo 6, outra coisa que eu achei interessante é que ele diz lá que separou as águas. E a parte de cima ele chamou de céu. Aliás, na parte de baixo ele colocou a água, né? E na parte de cima, no céu, ele colocou a água. Eu achei interessante, o céu é feito de água. Achei isso legal também. E aí, gente, não tem, assim, aprofundamento teológico, tá? São só as minhas percepções. Nos versículos 16 ao 18, ele foi fazendo todas as coisas, e aí ele fez os luzeiros. E o que eu achei interessante aqui é que ele criou o dia e a noite, e depois, mais tarde, ele fez os luzeiros para governar o dia, né? O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. O que eu achei interessante foi essa ordem. No nosso costume, as coisas mais antigas governam as coisas mais novas. Mas olha que lindo. Na forma de Deus, ele dá ordem àquilo que foi criado depois, para que governe aquilo que foi criado antes. Eita, será que Deus fala contigo alguma coisa? E ainda, eles estavam em cima e governavam embaixo. As coisas de baixo é que precisam de governo. As coisas de cima não. As coisas de cima já são governadas por Deus. Mas as coisas de baixo precisam de governo. E Deus criou o sol e a lua para governarem as coisas de baixo. Tremendo, gente, isso. Olha que isso dá mensagem, mas eu não vou pregar hoje não. Mas eu quero só assim fechar nesse versículo que nós precisamos estar sobre o governo de alguém. E Deus tem separado pessoas para nos governar. Quando o nosso coração não se submete a um governo, nós estamos em rebeldia. E isso é muito ruim. Que nós tenhamos alguém acima de nós nos governando. Que principalmente nós nos submetamos ao governo de Deus. Amém? No versículo 24, Adriana que chegou aí, nós estamos falando sobre Gênesis, uma leitura cronológica que eu vou realizar esse ano. E aí no Gênesis 1, no versículo 24, ele falou assim, ó, cada ambiente produz de acordo com a sua espécie. Mais uma mensagem, né? O que temos produzido? Que aquilo que a gente produz seja de acordo, tenha a característica do ambiente que estamos. E aí se nós vivemos, embora nós sejamos, né, humanos, mas se a gente vive num ambiente 24 horas carnal, aquilo que a gente produz é carnal. Que a gente possa equilibrar, né? Claro que a gente vai ter ações carnais, porque somos carnais, mas também somos espirituais, quando escolhemos sê-lo, né? E que nós possamos produzir de acordo com o ambiente. Ai, achei isso lindo. No versículo 26, ele diz que Deus fez o homem à sua imagem. E é um aprendizado assim já de algum tempo, mas eu me vi de novo pensando, para dominar peixes, aves e animais. Interessante,
Deus não fez homem para dominar homem. Deus não fez homem para dominar mulher, esposa, filhos. Deus fez homem para dominar peixes, aves e animais. E talvez alguns erros que a gente cometa seja exatamente por aí. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre o que é que aconteceu depois do pecado com essa questão do domínio. Mas vamos lá para o capítulo 2. Não quero me demorar. No capítulo 2, no versículo 5, Deus diz assim... Deus fez tudo, a Bíblia, né, diz que Deus fez tudo, mas não havia brotado plantas, porque ele não tinha feito chover. E sabe por que ele não tinha feito chover? Porque não tinha ninguém para cuidar. Tem coisa que ainda não aconteceu na nossa vida, porque nós ainda não estamos prontos para cuidar. Não fomos preparados ainda, não nos habilitamos ainda, sabe? E aí não acontece. Então, depois que Deus fez o homem, é que as coisas começaram a acontecer. Deus conta com você para dar continuidade à obra que Ele está realizando. Oi, Dani, seja bem-vinda. Estamos conversando aqui sobre a leitura cronológica que Deus colocou no meu coração, o desejo de realizar. Estamos em Gênesis, no capítulo 2. E como eu já disse também, não sei se eu vou conseguir gravar uma live para cada capítulo, para cada grupo de textos que eu for ler. Mas quando eu conseguir, eu quero fazer. É muito bom compartilhar. E esse ano, o meu tema é transbordar. Eu preciso transbordar daquilo que eu tenho recebido sobre a vida de outras pessoas. E aí, continuando aqui, o versículo 8, ele diz assim, Deus deu uma ordem, lá no capítulo 1, para criar as plantas. Mas aqui no versículo 8, ele concretizou a obra. E aí eu achei isso também lindo, ainda não tinha percebido. Assim, né, analisado. O jardim foi criado de uma forma especial. Não foi lá no capítulo 1 quando ele mandou criar todas as coisas. Ele fez todas as coisas, mas ele fez um jardim, ou seja, um lugar especial. Ele fez esse lugar e o homem estava ali. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Então, ele fez esse lugar especial para o homem estar. E então, ali ele concretiza a obra dele. E outra coisa que eu também não tinha percebido, Deus fez o homem para ficar do lado leste. O mundo inteiro foi feito por Deus, mas o mundo inteiro não foi dado para o homem. Onde Deus pôs o homem foi do lado leste. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existem limites para as nossas ações. A gente não pode fazer tudo o que quer. A gente não tem tudo. A gente tem uma parte. Foi isso que Deus fez. Deus deu o lado leste para o homem. E aí, eu nem botei aqui o versículo, mas Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. Achei isso lindo, botei aqui no meu planejamento devocional, né? Muito legal. Ajudadora em caixa alta, porque independentemente da mulher ou do homem, eu acredito que cada um de nós tem uma missão. E essa missão, ela não é realizada sozinha. Ela tem pessoas para complementarem, né? No trabalho, pessoa que seja a dona da empresa mais rica do mundo, ela precisa de alguém para fazer junto com ela. Ainda que numa empresa a gente tenha hierarquia, né? Há necessidade de compartilhar, a necessidade de fazer com o outro, de ser ajudador. E aí eu também me perguntei, eu tenho sido ajudadora? É muito importante a gente refletir sobre isso. Ok, como eu disse, não quero me alongar, vamos para o 3 para a gente terminar. São só alguns destaques dos capítulos de Gênesis 1, 2 e 3, tá bom? Então aqui nós temos o domínio entre seres humanos. Veio depois do pecado. Gênesis 3, versículo 16. Se quiser anotar lá. Como eu falei lá no capítulo 1, o homem não foi feito para dominar. Oi, Jussara, seja bem-vinda. Deus não fez o homem para dominar os outros homens ou
as pessoas. Deus fez o homem para dominar peixes, aves e animais. E aqui, no capítulo 3, depois que eles pecam, Deus dá a liberdade, ou permite que entre, né, no homem essa necessidade de dominar o outro. E aí ele diz que o desejo da mulher será para o seu marido. Então eu vejo assim a questão também do domínio, né? Não só a questão do conjugal, mas a questão do domínio. Suzy, eu ainda não identifiquei quem é Suzy. Ah, Suzy é amiga da Dani. Obrigada, Dani. Se você quiser aí outras pessoas compartilhar aviãozinhos, eu vou deixar gravada essa live. Mas você também pode compartilhar, tá bom? Obrigada, hein? Voltando no versículo 1 de Gênesis 3, Gênesis 3, de 1 a 6, o que eu separei foi a questão da racionalização. Tem um livro muito legal que tem uma ordem para falar. Tô aqui olhando se eu encontro o livro para falar para vocês. Mas fala sobre obediência, intimidade. Se a Adriana estiver por aí, ainda me ajuda. São três ações. É da Dev Titus. Maravilhoso. E ela fala, tem uma parte do texto, do capítulo, que ela fala sobre a racionalização. Então, só para ficar aqui, né, o registro, dá uma procurada lá. Eu acho que o nome é só isso, obediência e intimidade. E fala sobre a racionalização em um dos capítulos. E aí eu peguei essa parte em Gênesis 3, de 1 a 6, e destaquei que a racionalização é um perigo, porque ela faz a gente pensar nos detalhes, que de repente você olha num todo, mas aí nos detalhes fica, né, mais um ponto para ser avaliado. Maurício, acho que é Maurício Paiva, não sei porquê, Maurício, mas eu não tô conseguindo acenar para você. Vamos lá. E aí, é pra gente tomar cuidado com isso, sabe? Algumas vezes a nossa atenção é despertada para coisas que faz a gente pensar muito e, de repente, como Eva, faz a gente desejar aquilo que estava diante dos nossos olhos, mas que se a gente não parasse para ficar analisando, pensando muito, a gente não observaria esses detalhes. Então, a gente tem que prestar atenção. É claro que os detalhes são importantes, mas a gente tem que pensar em que nós estamos prestando atenção, né? Em que nós estamos dando a nossa maior atenção. Vamos lá para o versículo 8 e 9, Gênesis 3. Depois que eles pecaram, eles foram se esconder. E o que encheu meu coração aqui foi que não adianta se esconder de Deus. É lindo, né? O salmo que diz que se eu for até as alturas ou até o profundo do abismo, até ali a tua mão, né, me alcançará. Então, assim, não adianta tentar se esconder de Deus. E talvez... que pena, Jussara, que tá travando. Mas vai ficar gravado. Depois vê se consegue. E não sei se tá travando para todo mundo. É isso mesmo, Dani. O nome do livro é Obediência e Intimidade. Brigadão. Voltando aqui no 8 e 9. Cuidado para você não se esconder de Deus e de repente achar que você pode fazer as coisas sem que Deus veja. E outra coisa, talvez você tenha se cansado, até de repente de uma vida de religiosidade, talvez tenha sido, criado no evangelho e hoje está naquela fase assim mais distanciado. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta se esconder, Deus vai te encontrar e que Ele te encontre logo, amém? Terminando aqui, lá no finalzinho do capítulo 3, nem botei aqui os versículos, ele diz assim que foi necessário expulsar o homem do jardim, porque eles já tinham comido de uma árvore. Aí eu voltei lá no capítulo 1, no capítulo 2, quando ele fala para não comer, né, de tudo. Nani Monteiro,
Gente, me perdoe, mas eu não consigo, não tô conseguindo assinar nem pro Maurício e nem, acho que pra Nani eu consegui. Consegui pra Nani. Agora pro Maurício não sei por que eu não consegui. Mas tudo bem, ó. Tô vendo vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. 2 tipos de árvore. A gente já sabe disso, mas hoje eu fui levada a refletir sobre elas. E aí eu voltei lá para entender, né, o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Quando Deus falou com o homem, ele falou que era para ele não comer da árvore que daria conhecimento, entendimento, mas também falou para não comer da árvore da vida. Eram 2 tipos de árvore que não podia ser comida. E no capítulo 3, quando a serpente começa a conversar com Eva, a serpente só mostra a árvore do entendimento. E apesar de só ter mostrado essa árvore, né, ela comentou a questão de que se eles comessem, eles iam ter entendimento, então eu entendo que essa foi a árvore mostrada. O que eu achei interessante é que as nossas escolhas, elas sempre nos levam para o menos e não para o mais. Por que eles não comeram da árvore da vida? Gente, pensa aí. A árvore da vida daria para viver para sempre. Eles não comeram dessa. Eles comeram da árvore do entendimento. Tipo assim, dentro de um todo, a gente escolhe uma parte e que não é a melhor. Talvez tenha sido por isso que Deus, né, falou lá para Marta e Maria, né, que uma escolheu a melhor parte. Maria, né, escolheu a melhor parte. Talvez tenha sido isso, porque a nossa tendência é escolher o menor e não o maior. É escolher parte e não todo. Você tem a vida toda e você escolhe uma parte. Nós temos liberdade para tudo. Aí a gente escolhe uma parte. Qual é a parte que a gente escolhe? O pecado. Olha que coisa. É isso, gente. Tremenda essa reflexão de hoje. E com texto tão conhecido, tão básico, né? Fica aqui a minha dica, que na verdade eu também preciso utilizar, né? De ler a Bíblia todos os dias. Esse é o meu propósito para esse ano. E eu vou estar lendo de forma cronológica. Se você ainda não tem um planejamento para a leitura da Bíblia, fica aí a dica também, né? Eu estou usando o planejamento da Bíblia e o Version, que é uma Bíblia online, e lá tem esse planejamento cronológico. Se você colocar lá na pesquisa Bíblia cronológica ou leitura bíblica cronológica, você vai encontrar esse planejamento que é para um ano inteiro. Eles já dividiram a quantidade de capítulos que você tem que ler a cada dia. Não tem devocional, é só a leitura, mas aí tem essa forma de controle, né? E ainda pode ser ouvida. Eu quero me policiar para fazer a leitura. Pode ser até acompanhada da audição, mas eu acho que a leitura faz a gente fixar um pouco mais a atenção. Fica a dica aí, um beijo no coração de vocês. Me perdoe por não ter compartilhado, mas foi realmente criado aqui nesse momento. Vai ficar gravado. Se você puder compartilhar com outras pessoas, por favor, faça isso, porque a intenção é transbordar. Vamos transbordar juntos. Eu transbordo sobre você, você transborda sobre outros. E nós vamos encher o mundo da glória de Deus. Amém? Não, Dani, não sei se vai ser todo dia, tá? Não sei. O meu desejo até é fazer, mas eu não sei se eu consigo, por conta de todas as atividades que a gente já tem para fazer. Por exemplo, alguns dias da semana, nesse horário, tô acabando um atendimento. Então, assim, não sei se eu vou conseguir ainda fazer, tá bom? Mas eu vou me esforçar. Quem sabe? Deus me capacita para isso. Um beijo, fiquem na paz.